Boa noite a todos. Bom, o assunto é a fé e a caridade. A princípio, todos nós nos achamos capazes de entender o que é fé e o que é caridade. Mas eu acho que Paulo traz uma explicação muito clara sobre o que vem a ser a caridade. Então, nós buscamos, nos versículos de Paulo, transmitir o que vem a ser essa caridade segundo Paulo. Cada linha, cada definição é Paulo que o traz. Os comentários são nossos, mas a transcrição é a que Paulo trouxe para nós. É simples, é pequena, mas eu acho de muita importância nós entendermos claramente o que vem a ser a caridade, para podermos também definir as nossas ações de caridade e também de fé. O melhor que a gente faz é iniciando, conceituar o que é fé e o que é caridade. Então, no dicionário de Aurélio, fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então, o que vem a ser a fé? A fé é uma crença que nós temos naquilo que é verdadeiro, mas é absoluta essa fé. Essa crença, ela tem que ser absoluta. Então, muitas vezes nós falamos, eu tenho fé aqui, tenho fé nisso, tenho fé naquilo. O problema da fé, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente diz ter fé. Quando a gente fala adesão absoluta do Espírito àquilo que se considera verdadeiro, o que para nós pode ser verdadeiro? E o que vem a ser essa adesão absoluta àquilo que se considera o verdadeiro? Porque é algo que nós não temos uma definição clara, é algo que nós não temos nós não alcançamos aquilo em que a gente tem a fé, a gente não tem comprovação, a gente não tem visão, a gente não tem uma participação direta com a pessoa ou com aquilo que nós temos fé. Agora, a doutrina espírita nos fala sempre de fé raciocinada, saindo da fé inconsciente para a fé raciocinada. Em que nós podemos ter fé? Qual é a fé que na doutrina espírita a gente tem de buscar a entender e compreender como a verdadeira fé? Eu entendo, e particularmente, a minha fé é na crença da existência de Deus. Há uma comprovação? Não tenho como comprovar. Eu não tenho como chegar perto de entender e compreender o que vem a ser Deus. Mas eu tenho uma fé enorme no Criador, na criação divina, naquele que criou a nossa própria vida e o universo. Então é uma questão de fé, mas é uma fé verdadeira e absoluta, porque eu tenho certeza absoluta da existência do Criador e de Deus. Posso comprovar? Impossível. Alguém pode me comprovar? Também quase que impossível. Mas a fé, ela se liga a essa adesão absoluta ao Espírito que se considera verdadeiro. Dentro da doutrina espírita, o que mais nós podemos ter como fé? O amor é uma crença que nós temos, o entendimento que nós temos que é necessário amarmos uns aos outros. Isto é uma questão de fé ou é uma questão de ação? É uma questão de acreditarmos ou de agirmos através do amor. Então é diferente. Agora, a existência dos espíritos é uma questão de fé? Para quem não é médium, é. Para quem é médium, tem médium que vê espírito, ouve espírito, conversa com espírito, Então,
é diferente do que ter fé. Por quê? Porque ele participa mediunicamente da ação de fé, de contato com os espíritos. Agora, quem é médium aqui? Todos. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos a mediunidade. Mediunidade ostensiva, alguns. Mediunidade no corpo, porque a mediunidade está no corpo, está no cérebro, age no nosso corpo, todos nós a temos. Todos nós podemos captar, conversar, dialogar com espíritos. Ah, mas isso para mim é impossível. Será que quando a gente às vezes sente saudades de alguém que já foi um ente querido, que já foi uma pessoa a quem nós temos consideração, e repentinamente sentimos uma saudade enorme daquela pessoa, será que essa pessoa não vai estar próxima de nós, nos transmitindo também os sentimentos dela por nós? Isso é mediunidade. Uma intuição que às vezes nós temos a respeito de atitudes na vida, isso pode ser através da nossa mediunidade. Aquilo que nós achamos que é da nossa natureza mediúnica. Então, a presença dos espíritos não é uma questão de fé. Jesus é uma questão de fé? Ou ele esteve conosco, participou conosco, tem aquilo que ele nos deixou e nos legou como ensinamentos e conhecimentos? É preciso ter fé naquilo, em Jesus? Ou Jesus é um fato que nós vivenciamos, não nessa encarnação, mas a história humana vivencia aquilo que ele trouxe. Vivenciou e vivencia aquilo que ele trouxe. Então não é uma questão de fé. Então, quando a gente entende a fé no mais amplo sentido dela, é naquilo que a gente não consegue captar, não consegue presenciar, não consegue entender e compreender como um fato natural. Então a gente tem a fé. Então veja só, o que Moisés nos fala no primeiro mandamento? Amarmos a Deus. O que Jesus nos fala nos dois mandamentos que ele acha que é o principal? Amar a Deus. E o amor a Deus só através da fé. É pela fé que nós vamos amar a Deus. Nós não vamos amar a Deus personificando a Deus, colocando Deus como um ser humano sobrenatural. Não. Deus é criador, ele é muito mais maior, muito mais amplo o entendimento que nós temos de ter do Pai, do Criador. E esse Criador, nós temos de ter nele fé, porque nós não podemos vivenciar com Deus um diálogo, estar presente com Deus nas ações, embora a gente está sempre pedindo a Deus uma série de coisas. Estamos sempre implorando a Deus uma série de ações para com a nossa vida. Mas isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Agora, a caridade. A caridade, que é o que Paulo nos fala claramente nesses versículos que nós vamos trazer, é o amor em movimento. Veja que como essa definição de caridade, ela se diferencia um pouco daquilo que nós trazemos como uma definição de caridade. A verdadeira caridade é o amor em movimento. Não é o ato de você dar, de você doar. Às vezes você chega e dá alguma coisa e fala, eu estou praticando a caridade. Mas você está fazendo por interesse, você pode estar fazendo friamente, você pode estar fazendo aquilo sem o sentimento do amor. Sem sentir amor por aquilo que você está fazendo. Então a verdadeira caridade, ela tem de vir junto com o amor.
ela transcende o ato ou a atitude que a gente possa tomar, mas ela tem de vir com sentimentos, ela tem de vir com o respeito, principalmente do amor. Então, o que é essa caridade, esse amor em movimento? É o que Paulo vai nos definir e a gente vai tratar alguns itens um a um, para que a gente veja aonde está a nossa caridade, o quanto nós já somos ou não somos caridosos. Nós não vamos fazer julgamento, cada um por si mesmo vai entender e pensar a respeito das suas atitudes naquilo que é fé e caridade. Um mandamento maior. E pergunta o doutor da lei a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei dos profetas. Jesus não veio nos trazer todo um laudatório enorme de ações que nós temos de ter como seres humanos para nos tornarmos espíritos superiores, para progredirmos espiritualmente, ou para vivermos com mais tranquilidade, mais equilíbrio em nossas vidas, no cotidiano de nossas existências. Ele só fala amar a Deus e amar ao próximo. E aí estão contidas todas as leis. Então, isso é a lei do amor. E a caridade é o amor em movimento. Então, quando nós estamos falando em vida, nós temos de pensar na lei do amor. Na lei do amor em relação ao Criador e a lei do amor em relação ao próximo. E isto é a verdadeira caridade. É o que movimenta as nossas existências. E aí estão todas as leis. Não há nenhuma outra lei que nós devemos seguir, a não ser essa do amor, que é a lei maior em todo o universo, não somente entre nós, mas em todo o universo. A caridade segundo Paulo. Paulo, nos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1, 7 e 13. Então, no Coríntios, no Evangelho, no Novo Testamento, nós vamos encontrar o que Paulo nos fala. Tem até música a respeito dessas falas de Paulo, né? Essa letra é uma letra de música, mas quem falou foi Paulo, não foi não é quem canta. Quem? Renato Russo, então pronto. Ele achou, né? Então ele fala, mas é uma lição muito interessante. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como um sino que tine. Não adianta sermos letrados, não adianta termos conhecimento de todas as letras e todos os versículos do Evangelho, do Velho Testamento, falarmos a respeito de mensagens espirituais, falarmos de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, como não diz a pergunta 477 do Livro dos Espíritos, eles nos falam. A gente pode saber tudo isso, mas se não tivermos caridade, não vale nada. É como o sino que tine, seria um bronze que soa. Não tem o alcance que deveria ter as palavras e aquilo que nós estamos transmitindo. Se nós estamos transmitindo alguma coisa, temos que transmitir com amor, com um sentimento. Isso aí, então, se eu não tivesse a caridade, que é o amor em movimento. Se a gente não tiver o sentimento do amor naquilo que a gente fala, naquilo que a gente cita, naquilo que a gente sabe, não adianta. É ficar falando como se estivesse aqui num recital ou em algum lugar em que a gente fica falando sobre as coisas que sabe,
mas não tem o sentimento. E se não tiver o sentimento, não tem a caridade. Se não tiver a caridade, evidentemente, não vai haver o resultado que nós gostaríamos de transmitir através do conhecimento que temos. Tem de ter a caridade, tem de ter o amor em movimento em nós. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada seria. Então aqui ele coloca, ainda ele agrava mais ainda, essa necessidade que nós temos de termos amor. Veja, o dom da profecia. E aí o dom da profecia é a capacidade, inclusive, de algumas pessoas da sua própria mediunidade poder transmitir alguns fatos da vida das pessoas, sobre os acontecimentos da vida, sobre aquilo que nós podemos ter como um relacionamento espiritual. Podemos ter todas essas profecias, mas se não tiver amor nessa transmissão da profecia, ela não tem valor. Ela não traz em si nenhum valor, porque ela não tem a caridade. Aqui ele encerra, então, nada seria. O conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência. Nós temos muito conhecimento, às vezes literários, científicos, conhecimentos através de leituras constantes de filósofos, de livros, de autores de livros. Trazemos uma enorme bagagem em nossas vidas, mas se não soubermos transmitir isso com caridade, nada vale. Nada vale. É simplesmente, muitas vezes nós vamos nos tornar pedantes, arrogantes, prepotentes, né? Porque achamos que sabemos mais que os outros, que sabemos o que os outros não sabem, mas só que não é isso. Não adianta ter todo esse conhecimento e não termos a caridade, não termos esse amor em movimento nas palavras que estamos transmitindo, nos conhecimentos que temos, naquilo que nós fazemos em nossas comunicações interrelacionadas na família, na sociedade ou na situação que for. Ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada seria. E veja que aqui ele fala da fé. Não adianta nós falarmos em fé. Eu tenho fé, a minha fé me cura, a minha fé transporta montanhas, com a minha fé eu posso transformar o mundo. Se não tiver amor, se não tiver a caridade, se não vier acompanhado de sentimentos verdadeiros, toda essa fé, nada seria. Nada seria. Nós temos de entender e compreender que, inclusive na fé que possuímos, temos de ter também relacionamentos verdadeiros de amor naquilo que a gente está transmitindo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Veja que Paulo é muito forte quando ele fala, se distribuísse todos os bens, e daí? Você vai transmitir, você distribui, você põe, tira o que está excedido, o que te excede na vida, ou o que não te excede na vida, mas você está doando. Mas se não doou com amor, com sentimentos de amor, essa doação de nada vale. De nada ela vale. Por quê? Porque não teve esse movimento amoroso nessa doação. Não é simplesmente doar, o ato de doar.
é a maneira como você vai doar. Você pode ser simplesmente um alfinete, mas se você for dar com amor, tem um valor muito maior do que você dar uma verdadeira distribuição da parte da tua fortuna, da parte dos teus bens, para alguém sem sentimentos, com interesse. Eu tenho uma passagem interessante em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, né? Tem outros hospitais também que tem isso. Então, tenho paredes enormes, cheias de nomes de pessoas que fizeram doações para o hospital. Normalmente, quando alguém da família morre, uma parte dessa herança, aqueles que podem dar, doam para o hospital que é beneficente e se coloca o nome lá das pessoas. Tinha um participante das ações do hospital, muito rico. Aí ele construiu uma ala inteira do hospital. E falou, eu quero que ponha o meu nome, que eu não quero que coloque o meu nome lá depois que eu morrer, eu quero que coloque como vivo, que eu quero que todos saibam que fui eu que doei. Então veja a ação que ele teve. Ele falou, é o meu nome que eu quero que todos fiquem sabendo que essa ala aqui fui eu que construí para quem precisa. Então, isso são maneiras interesseiras de se fazer uma doação. Se você doar alguma coisa, não foi por amor, foi por interesse. Muitos daqueles nomes que estão lá, as pessoas colocam o nome, porque se não colocar, a comunidade judaica depois vai falar, pô, morreu, mas não deu nada. Então tem que dar. Então tem que estar lá o nome lá, chifrado lá naquela coisa. Tem uma ala inteira do hospital lá, que é o nome de todo mundo. Então, um puxa o outro. Mas aonde está a caridade nesse ato de doação? É mais uma homenagem, e muitas vezes uma homenagem que a pessoa está fazendo por nome de si mesmo e da família, do que realmente um ato de amor que contenha a caridade. Então, distribuir todos os bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tiver a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade segundo Paulo. Então aí ele vai definir a caridade. A caridade é paciente. Como nós podemos definir um ato de caridade? Em nossas vidas, no cotidiano de nossas vidas, no exercício da paciência. Da paciência com todos aqueles com os quais convivemos. Na família, no trabalho, na comunidade, na sociedade, no todo. Se não tivermos a paciência, nós não podemos dizer que somos caridosos. A paciência faz parte das ações de caridade. É o amor em movimento. É o amor em movimento no nosso relacionamento com as pessoas. A paciência é fundamental. Então, quanto maior o nosso grau de paciência, mais o amor está se movimentando através da nossa vida. Esse movimento de amor se dá através da paciência. Um dos itens é a paciência. Como todos nós somos extremamente pacientes, eu não estou falando de ninguém aqui, né? Todos nós somos grande paciência, temos paciência para dar e vender, mas, né, como a gente conhece algumas pessoas que não têm paciência, né, então nós vamos falar para eles que eles tenham paciência, que eles tenham calma, que eles entendam a gente, que eles compreendam a gente, que eles aceitem como nós somos, né? Da mesma maneira como nós aceitamos todas as pessoas que estão no nosso convívio como são. Isso é um exercício da paciência, isso é a verdadeira caridade. Veja que aí a caridade da paciência não exige dinheiro, não exige bens, não exige nada, simplesmente o exercício da paciência. A caridade é prestativa.
nós temos de ter uma ação de sermos úteis. Normalmente, nós temos aqueles relacionamentos. Tudo que eu falar aqui, por favor, não estamos falando de nós, tá? Eu sempre estou falando dos outros. Tem aquelas malas que existem que a gente tem de carregar, né? Aquelas pessoas que são verdadeiras malas. Nós não somos malas, com certeza absoluta. Nós somos verdadeiros anjos caídos do céu, abençoando a vida de todo mundo com os quais convivemos. Mas tem aquelas malas, né? Então, com aquelas malas nós temos de ter paciência. Mas para nós não sermos uma mala, temos de sermos prestativos, úteis. Nos colocarmos junto às pessoas, buscando ser prestativo, buscando ser útil à vida das pessoas. Não trazendo um peso maior do que aquilo que já está se vivendo. Então, essa prestatividade é fundamental como um ato de caridade, que é o amor em movimento. Então, veja que a caridade, segundo Paulo, ele não está falando em nada daquilo que nós temos muitas vezes como conceitos de caridade. Ele está falando de coisas que parecem subjetivas, mas que são claramente voltadas para o verdadeiro movimento de amor em nossas vidas. Continuando não falando da gente. O amor, a caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nós não temos orgulho, nós não nos ostentamos e nem somos invejosos, mas tem gente que é. Né? Então, o exercício da caridade é não termos inveja. O exercício da caridade é não ostentarmos aquilo que temos, aquilo que possuímos. Porque muitas vezes isso humilha as outras pessoas. Isso traz sensações desagradáveis às outras pessoas. Termos com humildade é muito importante, porque isso é um ato de caridade para com aqueles que não possuem. E nós não temos a necessidade de ficarmos ostentando o que temos, ou o que possuímos, ou o que somos. E não termos o orgulho. Não, eu tenho orgulho de que eu sou da família, do nome, o orgulho do filho, o orgulho disso. Orgulho de quê? Nós não somos nada. Imagine só o Espírito de Luz olhar a gente e falar, que orgulho, que é que nós estamos transmitindo quando estamos todos orgulhosos daquilo que somos, daquilo que fizemos e daquilo que achamos que os outros devam entender da gente. Isso não leva a lugar nenhum. O orgulho não traz nada além do que a negação do amor. Né? Porque o amor é humilde, é paciente. Isso com certeza. Nada faz de inconveniente. Também não é conosco. Nós só temos atitudes convenientes. Né? Mas tem aqueles que são inconvenientes. Tem aqueles que são inconvenientes. Então, pensando naqueles que são inconvenientes, vamos falar a eles. Pare de ser inconveniente. Às vezes parece que nós, sendo inconvenientes, nós estamos sendo bons, estamos participando positivamente naquilo que as pessoas com as quais nós convivemos. Mas a inconveniência é muito grande. Muitas vezes nós não percebemos, mas somos extremamente inconvenientes. Nós precisamos ter essa brandura de poder viver sem ser inconveniente. E às vezes a gente fala, não, eu sou assim, e não adianta querer, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Tá bom, vai. Morre em paz. Né? O que vai fazer? Ele vai falar para ele. Ele não quer, você fala, diz, ele não quer se modificar, que viva, né? Da maneira que acha que deva viver. Não procura o seu próprio interesse. Nós não podemos ter
sermos interesseiros naquilo que nós fazemos. Vamos falar de um interesse normal. A gente está muito necessitado, está precisando de algumas coisas, materiais ou espirituais, ou de saúde, seja no que for. Aí a gente faz uma prece a Deus. Desinteressadamente, nós falamos a Ele: se eu melhorar, se eu resolver esse problema, eu vou fazer isto, aquilo, assim, sabe? Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar meu pensamento, eu vou ajudar o outro, eu vou fazer... Quer dizer, nós estamos fazendo uma troca interesseira com Deus, com os espíritos superiores. Por interesse, nós estamos pedindo intervenção. Mas como por interesse? Porque não podemos ter interesse, nós temos de ter um diálogo sem interesse, na prece, no momento íntimo, naquilo que nós estamos realizando, não sabendo uma mão o que a outra faz, mas normalmente nós damos com a mão direita e queremos cobrar com a esquerda, né? Eu te fiz isso, agora você vai me dar aquilo lá, eu sempre te ajudo, sempre te fiz, e você não me dá nada, e passa a ter exigências, né? Isso é puramente por interesse. Nós temos de mudar esse nosso comportamento. A caridade, aqui é ótimo, né? Ela não se irrita. Como nós não nos irritamos por nada, nós somos verdadeiramente caridosos. Somos ricamente caridosos aqui. Porque nenhum de nós se irrita por nada. Mas aqueles que se irritam, nós temos de falar para eles: calma, não se irrite, ame, procure se controlar, procure ter pensamentos em que você tem autocontrole sobre ele, pensamentos que você controle, atitudes em que você controle, para que não se irritar, para que você não irrite e não se irrite, e não seja irritado por outras pessoas que se sintam incomodadas. Então a caridade é aquela pessoa que consegue não se irritar. Isso é caridade. Veja que noção de caridade Paulo nos traz, que eu acho que é um pouco diferente daquilo que nós entendemos como caridade. Não guarda rancor, isso também. Né? Ninguém tem mágoas, ninguém tem rancor, né? Todos nós sabemos perdoar perfeitamente bem, né? Com muita clareza, sublimamos a todas as palavras que são ditas em relação a nós, as atitudes contrárias que em nossas vidas, nós não guardamos o rancor. Por quê? Porque já somos caridosos. Mas se guardarmos rancor, não estamos praticando a caridade. Se nos irritamos, não estamos praticando a caridade. Se não temos paciência, não estamos praticando a caridade. Mas eu sou um espírita, eu vou toda segunda-feira lá para tomar água fluidificada, tomo passe, ouço as palestras, eu tenho até vontade de dormir, mas eu fico lá ouvindo para ver se tem alguma coisa para mim. Mas eu já sou espírita, eu já estou bem. Caridade está longe às vezes. Porque não consegue nem pôr o pé na porta aqui fora do centro, já está ficando irritado, né? Já fica contrariado, né? Já fica impaciente, né? Não consegue nem descer os últimos degraus da escada. Até contra os próprios degraus, às vezes a gente fica impaciente, né? Ou quando sobe, ou quando desce. Então a gente precisa ter esse autocontrole, essa possibilidade de não se irritar, de ser paciente, de não guardar rancor. Tudo isso é fundamental como caridade. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tem pessoas que ficam alegres com a injustiça.
Bem feito, devia, ele não merece mesmo, devia, ainda bem, isso está pagando o que ele fala, o que ele fez na vida, agora ele está pagando tudo. A gente às vezes se regozija e se alegra com uma injustiça que esteja acontecendo com alguém. E a gente acha que essa pessoa merece passar o que está passando. E às vezes é uma enorme injustiça em relação ao que está acontecendo com ela. Mas como a gente não tem sentimentos ainda caridosos com essa pessoa, nós achamos que é justo, ficamos alegres, felizes. Viu? Aconteceu com ele, agora ele vai ver o que é bom para a vida dele. E a gente tem sentimentos que não transmitem caridade. Então nós não podemos nos alegrar com a injustiça e temos de entender e ficarmos felizes com a verdade. E aqui somos nós personalizados. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Veja como nós somos caridosos. Porque estamos plenamente, nesse último parágrafo, preenchemos tudo. Tudo desculpa. Nós sabemos desculpar a todos e a tudo. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então isso aqui é de uma clareza total sobre o que é praticar a caridade. Então, a caridade, segundo Paulo, está aqui. Segundo Paulo, esta é a verdadeira caridade. Esse é o movimento de amor que nós devemos ter em nossas vidas. Esse é o sentimento que nós devemos levar todos os dias e nos preocuparmos em manter isso ativo dentro de nós todos os dias, todas as horas. E não é só falando, é pensando e sentindo a verdadeira caridade, que é o amor em movimento. Então, quando nós tivermos tudo isso aqui, nós nos tornaremos o quê? Espíritos superiores. Espíritos a caminho mais acelerados da perfeição. Mas eu me tornei espírita. Não, você está espírita. Agora, isso aqui é ser espírita, que é diferente. Uma coisa é estar espírita, outra coisa é ser espírita. Então, para sermos espíritas verdadeiramente, temos de aprender que a lei do amor tem de estar na nossa vida totalmente e diariamente, em pensamento, em sentimento e em atitudes, através dessa ação de caridade segundo Paulo. Aí nós podemos nos definir como espíritas. Tinha o seu Pedro Severino, eu gosto de falar isso, foi logo que eu comecei achando que eu já era espírita, né? Ele falou, olha, tem aqueles que são espíritas, mas a maior parte são espiriteiros. Se acham espíritas. Por que se acham espíritas? Porque não conseguem entender que para ser espírita nós temos de aprender a amar a Deus e amar ao próximo. E aí estão todas as leis e todos os ensinamentos e todos os profetas. E isso é entender a Jesus. Porque entender a Jesus é entender esses 2 mandamentos que ele coloca. E esses 2 mandamentos estão resumidos nessa caridade segundo Paulo. Aí agora ele amacia um pouco mais. A caridade jamais passará. O amor, o movimento de amor jamais terminará. Ele vai seguir as nossas existências pela imortalidade de nossas almas, pela eternidade de nossas vidas. A lei do amor é eterna e permanente em todo o universo, na posição que nós viermos a nos encontrar como espíritos, como almas viventes. Então, a caridade, o movimento de amor jamais passará.
quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. É interessante aqui que ele coloca até a ciência, até o conhecimento que também vai desaparecer, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Tudo aquilo que nós sabemos, que conhecemos, é limitado. É extremamente limitado. Mesmo a ciência, tudo aquilo que a gente já desenvolveu na ciência é limitado, extremamente limitado. E isso vai passar. Quando nós falamos hoje, quando a ciência fala hoje em energia, ele está falando que a matéria é energia. Toda a matéria que nós temos conhecimento, que a ciência já tomou conhecimento que existe no universo, quantitativamente, dá 4% da energia contida no universo. O restante desconhecemos. Desconhecemos. Então, tudo é limitado em nós. Até as profecias, até o entendimento da existência de Deus, o entendimento das nossas próprias vidas, da imortalidade de nossas vidas, tudo isso está fora do nosso conhecimento, porque somos limitados nesse conhecimento. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando nós seguirmos o caminho do amor, quando nós seguirmos o caminho da verdadeira caridade, o que é limitado vai se desaparecer, vai desaparecer de nós. Porque a gente vai expandir o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, que é a lei do amor, da verdadeira criação universal. Nós vamos nos integrar ao reino de Deus, ao reino da criação eterna. Quando nós chegarmos a esse ponto, todos esses limites desaparecerão. E a própria ciência desaparecerá, o próprio conhecimento que carregamos desaparecerá. Por quê? Porque ele é limitado. E nós seremos um todo, teremos o todo. Viveremos no todo. Seremos integrados e integrantes dessa lei maior, que é a lei do amor, junto com a criação divina. Então é um estágio de vida que nós não temos nem capacidade de abstrair para entendermos o que seremos no futuro. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Aqui ele nos coloca como o quê? Como crianças. Porque a gente pensa de uma maneira infantil, a gente age de uma maneira infantil, a gente fala de uma maneira infantil e raciocina de uma maneira infantil. Porque ainda somos extremamente limitados nos conhecimentos maiores da lei do amor, da verdadeira caridade. Ainda não temos essa capacidade de podermos ter essa amplitude nas nossas vidas. Então, Paulo nos fala, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Aqui tem uma passagem, eu vou fazer até, não é brincadeira, é coisa verídica. Eu posso até citar o nome. Nós estávamos numa reunião, Delfim Neto, que foi ministro, né, da Fazenda, não sei como. Ele tinha uma reunião no Japão, e junto com ele foi o Sujiaki Oeki, que era presidente da Petrobras, foi ministro da Minas e Energia, tudo. E ele chegou lá na reunião e falou, pode deixar, não precisa de tradutor, eu vou falar aqui em japonês com eles. Porque ele achava que tinha capacidade. Aí sentaram lá os brasileiros e os japoneses para fazer a negociação que tinha de ser feita, e ele começou a falar. E os japoneses começaram tudo a rir. Aí o Delfim falou, mas o que é que está todo mundo rindo? Cara, não sei, o que houve, o que não houve. E ele falando e todo mundo rindo. Aí ele foi, quando a gente
comentou essa passagem, nós ficamos todos rindo também juntos. É que no japonês tem a linguagem infantil, a linguagem de criança. E ele falava tudo assim, pequenininho, como uma criança, tudo no diminutivo. Né? Ele só falava no diminutivo, coitadinho, eu preciso disso, apertadinho, um negocinho. E aí o pessoal não dando risada. Ele estava falando com uma linguagem que ele aprendeu e ele achava que era japonês, que era dos pais e dos avós dele falando com ele quando criança. E ele estava falando como criança na negociação em Tóquio, né? E os caras rindo. A mesma coisa com a gente. Eu só calculo os espíritos superiores, os espíritos protetores, nos ouvindo falar aqui, batendo, conversando, falando. Eles devem estar rindo, né? Olha, são crianças, né? Não entendem nada ainda do que é a vida. Não entendem nada do que é a vida sem limites, sem os limites em que nós ainda vivemos e que ainda estamos. Né? Mas chegaremos lá, chegaremos a falar a verdadeira língua, aprenderemos a sair da linguagem de criança. Aí ele põe aqui, depois que me tornei adulto, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Que é o que a gente está falando, a gente vai deixar de ser criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Para nós ainda é muito difícil entender e compreender o que é a vida espiritual. Uma coisa simples, nós somos espíritos, espíritos encarnados, cremos nisso, né? Temos a fé nisso, temos a crença nisso, somos espíritos imortais encarnados. Como é a vida espiritual? Como é que nós vamos nos encontrar na vida espiritual? É algo... Então, os Espíritos estão nos trazendo, numa linguagem infantil, para que a gente entenda como criança, aquilo que é o mundo espiritual. Então, tem os romances espíritas que nos explicam, falam é assim, é assado, que é uma linguagem para a gente entender aquilo que é o mundo espiritual. Mas não é uma linguagem, é uma linguagem para crianças. É uma linguagem infantil, que nós entendemos, a gente lê. Eu me tornei espírita lendo o Nosso Lar. Eu me tornei espírita lendo o Nosso Lar. Né? Porque infantilmente eu entendi aquilo que eles queriam transmitir. Né? Aí depois, com o tempo, a gente vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando, vai ampliando. Hoje o Nosso Lar continua importantíssimo, para mim mesmo e para as pessoas que estão. Mas a minha visão é outra. Já não é aquela que eu tive na primeira leitura, quando eu falei, puxa, era isso que eu estava procurando, era isso que eu queria saber. Né? Hoje já o entendimento é muito diferente. Né? Mas é uma maneira de eles trazerem o que vem a ser a vida espiritual de uma maneira simples, infantil, para a nossa maneira de vida e de conhecimento que temos sobre a imortalidade e a vida espiritual. Agora, portanto, aqui tem. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Então, no futuro, aqui ele coloca que hoje nós somos limitados, mas depois conhecerei como sou conhecido. A gente vai ser aquilo que os espíritos superiores sabem que nós somos. Mas hoje ainda somos limitados. Temos uma enorme limitação de conhecimento espiritual em nossas vidas. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Então, a caridade, que é o amor em movimento, Paulo coloca como a maior de todas as situações, entre a fé,
a esperança e a caridade. Sem a caridade, sem o amor em movimento, sem agirmos conforme aqui está colocado, e são poucos itens, vejam que é simples, sem agirmos nesta caridade, nada seremos. Nada seremos. Então é de fundamental importância que a gente entenda e compreenda a caridade, mas a verdadeira caridade, essa caridade que Paulo soube tão bem trazer no Evangelho e nos transmitir, porque ela é a essência das nossas vidas espirituais. Não adianta a gente falar, temos de ser assim, temos de ser assado, se nós não tivermos o amor em movimento em nós, todos os dias, todos os momentos da vida, em cada instante de nossos sentimentos, nós não seremos caridosos. Não sendo caridosos, continuaremos sendo infantis e agindo como crianças. Então, queremos crescer, queremos progredir, queremos nos aperfeiçoar, queremos fazer com que os nossos espíritos consigam expandir a visão que temos hoje da vida, sejamos caridosos, verdadeiramente caridosos. Acho que aqui a mensagem de Paulo é curta, né? Mas ela é muito intensa e extensa, mesmo nesses poucos parágrafos que traz. Que a gente consiga, né, ter forças e capacidade, competência e conhecimento suficiente para cada vez mais sermos caridosos. E que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco nessa nossa busca.